Olá, olá, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos quem for chegando. Hoje a gente vai falar de um tema bem legal. Falar sobre o nosso corpo, que é o nosso templo sagrado. Então hoje vai ser bem interessante. Enquanto a gente dá uns minutinhos para o pessoal chegar, a gente vai ouvindo uma musiquinha aqui para distrair. Quem quiser deixar alguma pergunta, já colocar alguma coisa, algum comentário, fiquem à vontade. Olá, Ari, Léo, bem-vindos! Que bom ver vocês! Tô com saudade de vocês. Sei que estavam juntos esses dias aí, né? Aproveitando também, muito bem. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Digam pra mim. Boa noite para quem tá entrando. Nito, Edson, Edson sempre dá uma passadinha aqui para falar um oi também, né, Edson? Ó, arrasando, tô acompanhando você também. Ah, legal, manda um beijo pra Dani, Léo. Que bom que ela tá aí do lado. Oi, Paulo, boa noite, bem-vindo. É isso aí, pessoal. A semana passada eu não fiz live, né? Eu tava em férias. Na verdade, acho que tem 2 semanas, né? Que na outra eu tava ministrando o curso. E eu sinto falta também de vir falar aqui com vocês, né? De compartilhar. Mas esse tempinho pra mente, né? Quem mais que tá chegando? Bem-vindos todos, pessoal. Só mais 2 minutinhos a gente já oficialmente começa aqui. E se vocês quiserem já colocar perguntas sobre o tema, né, compartilhar, sintam-se super à vontade. A Ari, nutricionista, né? Então, se ela quiser também compartilhar coisas bastante interessantes que ela sabe de monte, para algumas questões que a gente vai trazer aqui também, fique à vontade, né? Oi, Eliane, boa noite, bem-vinda. Tudo bem com você? E vocês podem também me mandar coraçãozinho, tá, gente? Que eu gosto de receber coraçãozinho. Me mandem. Vocês podem clicar aí nesse aviãozinho e mandar para os amigos de vocês. E mesmo que a pessoa não possa entrar agora, depois ela pode assistir. Isso daqui vai ficar gravado lá no IGTV. E depois eu coloco lá no YouTube também. Tá bom, pessoal? Então, eu vou abaixar a musiquinha aqui agora, para a gente começar o nosso bate-papo. E o tema hoje é o seu corpo, o seu templo sagrado. E esse tema foi me inspirado hoje de manhã. Eu dei uma acordada, era, sei lá, acho que por volta de umas 6 horas da manhã. E aí quando eu fui dormir ontem, gente, eu perguntei pro criador, eu falei, criador, me mostra o tema que eu posso falar amanhã na live. Eu não tinha divulgado ainda, mas eu já tinha a intenção de fazer a live. E aí eu pedi para o criador me inspirar e hoje logo cedinho me veio exatamente esse nome. Aí eu falei, ok. Aí eu peguei o celular, comecei a anotar, vieram, né, as informações, comecei a anotar os tópicos, tudo. Eu falei, ai, que fácil, né, gente? Então vamos lá. E é um tema que foi pelo post que eu coloquei ontem, falando, já vou explicar para vocês, né? Então, quem não viu, depois pode dar uma lidinha lá no post, que tem a ver com a parte da aceitação do nosso corpo, principalmente aí do físico que eu citei. E aqui, o que eu quero trazer para vocês é essa questão do nosso corpo, mas enxergando de uma maneira bem holística. Então, eu tô com a minha colinha do lado, que vocês sabem que eu sempre tenho, e a gente vai pontuar algumas coisas aqui, tá? E, de novo, fiquem à vontade para
interagirem aqui comigo, fazerem perguntas, deixar os seus comentários, tá? Seus pontos de vista também. Então, perguntinhas, né, que eu já quero deixar aí para vocês. Como que anda essa relação de vocês com o corpo, né? Vocês se amam, se aceitam, respeitam esse seu corpo? E aí eu já estou falando em todos os níveis, né? Não só da parte física, mas a sua parte, o seu corpo emocional, né? O seu corpo mental. Como que anda isso aí dentro de você, né? Porque a parte da saúde física é importante, claro que é, mas não é só ela. Então a gente vai conversar, discorrer um pouquinho sobre isso. E quem puder fica, porque no final tem a meditação que a gente vai fazer esse acolhimento, né, com o nosso corpo aí. Então vai ser bem legal, tá bom? Então iniciando aqui, por que que surgiu essa história, né? Bem, eu peguei uns dias de férias e estava realmente precisando desse detox, né? Da mente, né? Dar um tempo na natureza. Fazia muito tempo que eu não ia para o mar e eu estava sentindo falta, né? De entrar no mar, de dar aquela, né? Respirada de verdade. Me organizei e fui. Eu fui para ficar uma semana, acabei ficando praticamente duas. E foi maravilhoso, até porque, né, gente, essa história do trabalhar online e perder esse controle, eu gostei dessa ideia, sabia? Né? Então foi muito bacana. Eu iria voltar no domingo, né? Eu estava em algumas praias, fui para São Sebastião, né? Para quem é aqui de São Paulo, nosso litoral norte. E depois eu fui para uma outra praia onde moram uns tios meus para ficar lá 2 dias no máximo. Então eu voltaria no domingo. Mas eu falei pra ele, é porque eu quero organizar algumas coisas, né? Já deixar pronto para na segunda começar a trabalhar. E eu tinha até me esquecido que era feriado, gente, na segunda-feira, porque esse ano tá tão maluco, né? Que eu me esqueci completamente. Aí quando eu fui olhar no calendário que eu vi, eu falei, mas é verdade, é feriado, então. E eu tinha atendimento só na terça-feira, né? E seria online. Aí eu falei, nossa, é verdade, né? E ele ainda brincou comigo. Ele falou, mas Cláudia, você não trabalha aí com programação, né? Energética, com essas coisas aí da mente? Então desprograma essa história de que você tem que ir para São Paulo agora, né? E se você quiser, fica e atende daqui na terça-feira. Aproveita que tá fazendo uns dias lindos, né? Faz um tempão que você não vem pra praia, fica aqui. Aí eu falei, é verdade, né? Você tem toda a razão, então já vamos desprogramar isso agora. E foi onde eu fiquei, né? E foi assim, maravilhoso. São Pedro foi super generoso comigo. 4 dias assim, belíssimos de sol, né? Aquele mar lindo. Quem é daqui de São Paulo, quem conhece o litoral norte sabe, né, gente, que a gente tem algumas praias belíssimas também. Então foi tudo de bom. E nisso, teve 2 dias na verdade, que minha tia foi comigo também pra praia. A gente, nossa, conversou bastante, trocamos um monte de ideia. E eu pedi pra ela tirar umas fotos. Eu, assim, gente, quase nunca tiro foto de biquíni, porque como eu coloquei lá no post, né? Às vezes eu até tiro, mas eu nunca posto, porque eu fico com vergonha, né? Então eu falo, ai, gente, mas o meu Insta, minhas redes são pra trabalho, né? Eu não gosto de ficar colocando assim foto de biquíni, e nada contra quem faz, tá, gente? Nada contra, acho lindo, porque é a pessoa se valorizando, né? Aquela questão da autoestima dela. E todos temos os nossos lados, inclusive de lazer e de se aceitar como a gente é. E aí ela ainda brincou, ela falou, mas é pra postar essa foto, hein? Tá tão bonita, vamos postar isso daí. Aí eu fiquei, ai meu Deus, tá bom, vou pensar no seu caso, né? Aí ontem eu olhando para as fotos, né? Quem quiser vai lá, gente. Tem várias fotos de pôr do sol assim lindíssimos que eu tive a gratidão de presenciar. E então eu fiquei pensando o que que eu podia passar de mensagem com aquela foto, né? Não só por colocar uma foto de biquíni, mas eu queria colocar um contexto ali, né? Ah, a Eliane está comentando aqui. Olha, Eliane, se você achar, tirando essa, né, que eu postei ontem, duas, e assim, não de corpo inteiro, tá? Se você achar né, duas, três fotos estourando, vai ser muito, porque eu acho que eu nunca coloquei uma assim de corpo inteiro. E aí então,
Eu falei, então tá bom, né? E o pessoal que é Teta Healer sabe, né, que tá aqui, que eu normalmente tenho feito esses trabalhos, essas conexões com a energia da criação. Então eu sempre peço inspiração. E aí eu comecei a escrever, eu falei, deixa eu, né? Eu gosto de é, compartilhar com vocês e o pessoal que me acompanha aqui nas lives, o pessoal que vem fazer os cursos. Eu sou muito de falar, gente, das minhas experiências, no sentido de eu procuro realmente viver aquilo que eu vou aprendendo, que eu vou buscando de autoconhecimento e dessa maneira passar adiante. Você faz aquilo se a pessoa aqui não faz nada, né? Então, para mim isso não cabe. E quando eu me conecto com essas minhas verdades e começo a escrever, vem tudo muito fácil e fluido e é muito legal porque eu consigo contribuir com outras pessoas sem pretensão, tá, gente? Mas ontem, por exemplo, tiveram vários comentários de pessoas que também se reconhecem nessa situação, ao mesmo tempo, né, por conta assim, do ser magra, né? Então, ao mesmo tempo de outras pessoas que falaram, mas nossa, mas eu queria ser assim, que não sei o quê. Então, a gente vai falar disso também, como que você se enxerga, né? Qual que é a sua lente que tá aí, né? Então, começando aqui, né, numa das coisas que eu separei, foi o seguinte. Quando eu comecei a estudar programação neurolinguística, fiz, né, o curso de formação, tudo isso, tem um dos pressupostos da PNL que diz: corpo e mente formam um só sistema e ambos se influenciam mutuamente. Aí a Cláudia aqui começou a estudar espiritualidade uns aninhos atrás e começou a ver de uma outra maneira, e eu complementei nessa frase: corpo, mente e alma formam um único sistema e todos se influenciam, né? Porque é tudo interconectado. Por isso que é importante a gente cuidar de todas essas nossas saúdes, física, mental, emocional e espiritual, porque é completamente interconectado, tá? E a partir disso, a gente vai entrar agora, eu separei aqui alguns tópicos para falar e depois integrar tudo isso mais para o final, tá bom? E boa noite para quem foi entrando aí depois. Deixa aqui, né? O pessoal vai interagindo, põe essas perguntas e comentários, tá bom? Fiquem à vontade. Então, a primeira parte, né? Quais são as programações que te impedem de se amar, de amar o seu corpo, de se aceitar, né? Quais são as características que talvez te incomodem? É o seu peso, a sua altura, seus cabelos, talvez alguma deficiência física que a pessoa tenha, né? Alguma característica em especial que a pessoa olha e fala, ai, de forma alguma, né? Então, o que que você olha em você que às vezes te impede de se amar da forma que você é, né? Isso é muito importante reconhecer para que você trabalhe isso. É claro que a gente às vezes tem aqueles padrões, né, de beleza, ai, porque eu queria ser igual fulano, igual ciclano, mas nesse país que a gente vive, que foi configurado dessa maneira completamente miscigenado, existem inúmeros, né, 210 milhões de tipos de pessoas nesse paizão. Então, sendo assim, é importante que a gente olhe para as nossas características e principalmente como ser único, né? No nosso país especificamente, que é essa mistura toda. Então, olha que coisa rica isso, né? Então, é bastante importante. Quando a gente procura mudar algo na gente só para agradar o outro, isso pode não ser muito legal, né? Então, se você quer mudar alguma coisa em você, faça, mas perceba se você não está fazendo isso só para seguir um padrão que você acredita que tem que seguir, ou porque alguém te falou alguma coisa, tá? Então, observe em relação a isso, porque é bastante importante, tá certo? Outro ponto que eu quero colocar aqui para vocês é o seguinte:
Eu assisti, acho que tem 2 semanas atrás mais ou menos, um documentário na Netflix que fala sobre as redes sociais. Eu não lembro o nome específico, tá, gente? Mas ele é novo, então quem tem Netflix, se abrir ali, ele já vai logo sugerir. Se alguém souber o nome inteiro, porque foi me indicado por algumas pessoas, esse documentário, várias pessoas que foram CEOs e, né, pessoas que tiveram cargos bacanas em essas redes que a gente está aqui, Insta, Face, Google e N outras, Twitter e tudo isso. Nesse documentário, tem um dos médicos que ele fala o número de pessoas, e principalmente aí, né, a parte da final da infância para adolescência, que estão entrando em depressão porque não tem aquele rostinho fininho, aquela carinha que queria ter quando usa o filtro do aplicativo X, né? Então, as fotos que a gente tira hoje, tudo a gente pode pôr filtro, né? E pode mudar. E quando eu vou fazer um story, eu posso colocar lá um filtro que ficava com meus olhos verdes, né? Que eu queria tanto que minha bisavó tinha lá, e eu já falei disso aqui para vocês num post também, né? Então eu posso fazer isso. Então, o número de pessoas que estão fazendo essas cirurgias que muitas vezes são desnecessárias para ficar com aquela carinha de perfeição, para tirar fotos e fazer vídeos, é impressionante. E isso é um estado de alerta muito grande. Especificamente nessa idade, né? Final da infância, adolescência e começo da idade adulta, porque a personalidade da pessoa ainda está naquela formação e ela já não se aceita como ela é. Ela já não se valoriza como ela é. E a gente vê tantas pessoas lindas que você fala, gente, mas o que você está vendo aí, né? Que você não está se aceitando. Então, por qual motivo você precisa fazer uma cirurgia para mudar alguma coisinha? Será que realmente precisa? Então, se observem qual que é a lente que você se colocou para se olhar, para se observar. E me digam se isso faz sentido para vocês. Né? Como que vocês percebem isso, até mesmo se você tiver, né, ou filhos ou pessoas mais novas, ou mesmo você mesmo, né? Como que você lida em relação a esse tipo de padrão que muitas vezes é imposto. Então, assistam esse documentário, além disso, ele fala de muitas coisas bacanas, como que as redes afetam completamente a nossa vida e nos manipulam, tá? Mas isso daí é papo para uma outra live. Vamos continuar aqui no tema, tá bom? O próximo tópico que eu quero trazer para vocês é o seguinte: como que você cuida da sua saúde física? Né? Porque nós estamos nesse planeta, nesse corpinho, então a gente precisa cuidar dele. Né? Eu até coloquei ontem no texto, me veio nessa questão desse meu corpo que eu tenho procurado, e isso já tem anos, né, gente? Porque a pessoa que sempre foi magra, então ela sempre foi se trabalhando em relação a essa aceitação. Então, como que é para mim cuidar desse meu templo sagrado da forma que ele é? E para você, como que é isso? Tá? Então você costuma fazer exercícios físicos, né? Como que é a sua alimentação, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco também. Se você toma algum tipo de medicação. As medicações, gente, ela dilema das redes. Muito bem, Monique, agradeço aqui você ter lembrado, ter colocado o nome direitinho pra gente. Ótimo. Então é importante você praticar alguma coisa, fazer algum tipo de exercício, né? Eu gosto muito da yoga, né? Então teve uma época, até uns aninhos atrás, eu estava fazendo corrida também, mas aí os meus joelhos, eu tinha aquela tal de condromalácia, sabe? Aí eu não podia correr. Aí por 2 anos, acho que quase 3 anos seguidos, eu fiz pilates, aí comecei a fazer a yoga, né? Então, é importante você se exercitar, se mexer de alguma maneira, e cada um vai escolher a sua maneira, tá? Ontem lá no post eu comentei, por exemplo, eu não curto musculação, gente, aquela coisa, sabe, de ficar. Mas essa é a Cláudia. Mas eu sei que é importante também por conta do fortalecimento, né, do nosso corpo. Que faço. E aí o que eu falo pra mim, eu jogo a bola pra vocês também. Será que mesmo não gostando, será que
eu posso respirar fundo e talvez mudar isso em mim, fazer 1, 2 dias que seja de musculação para trazer mais fortalecimento, embora outras técnicas também tragam, né? Mas você pode se abrir para mudar os seus hábitos também, tá? E se abrir para fazer coisas diferentes, tá certo? Outra coisa que eu quero falar para vocês, no caso das medicações, que eu só citei, claro que se você tem uma doença, ela já está no corpo físico, provavelmente você vai ter que usar algum tipo de medicação. Porém, contudo, entretanto, muitas doenças você tem que ficar tomando medicação lá pro resto da sua vida. Por exemplo, diabetes, pressão alta, esse tipo de coisa. Ou quem tira a tireoide, né, que tem problema na tireoide, tira, você também tem que tomar medicação e várias outras doenças. Acontece que a gente sabe que a indústria farmacêutica é completamente comercial. Então, uma medicação que você tem que tomar por resto da vida, ela vai interferir em outros órgãos. Aí você começa com uma doença para, sei lá, para o estômago e aí de repente você tem que tomar uns anos depois para o fígado e depois para o pâncreas, não sei, gente. Ai, olha que bacana, nós temos aqui a doutora Grace, que acabou de entrar, é uma médica queridíssima, que me acompanha, que eu acompanho o trabalho lindo dela também, que pode falar sobre isso. Então, medicações são necessárias? Sim, mas tomem atenção, porque grande parte das doenças, elas antes foram causadas, né, estavam aí nos nossos campos energéticos e como eu não dei atenção para aquilo, aquilo se manifestou no meu corpo físico. Então, se você tem alguma doença no corpo físico, procure também buscar as causas emocionais daquilo, para que você possa ir se curando. E hoje em dia, né, gente, a homeopatia tá tão legal, tá tão boa para esse tipo de coisa, né, que você pode buscar alternativas. Por exemplo, eu não sei se a Aritiane está por aqui ainda, mas a Aritiane sofreu um processo, e aí eu falo, tá, gente, porque ela sabe que eu sempre cito a Aritiane aqui, né, e ela é super aberta pra gente falar e procurar divulgar isso. Então ela teve uma questão de câncer de mama, e claro que ela foi se cuidar, fez tudo o que tinha que fazer, mas ela buscou todas as outras alternativas possíveis, principalmente essa parte holística, para que ela se cuidasse e se curasse. Tanto é que ela está curada, né? E a gente super comemora. E, gente, eu tenho uma admiração por essa menina que vocês não têm ideia o jeito que ela levou essa questão, tá? Então, se vocês quiserem, eu posso até depois colocar aqui o Insta dela, se eu não me engano é Nutri Aritiane, e vocês podem conhecer mais a história dessa mulher que é maravilhosa, tá? Então é isso, a gente buscar se cuidar por todos os lados aí o máximo possível, tá certo? Sim, e a questão das cirurgias, quando você faz alguma cirurgia no seu corpo, independente de ser estética ou não, uma questão de saúde de verdade, você está mexendo nos meridianos do seu corpo. Os meridianos, gente, são pontos energéticos que a gente tem centenas de milhares espalhados pelo corpo todo, tá? E você, quando tem que passar por algum tipo de cirurgia, você acaba, claro, são feitos cortes, né? E você acaba interrompendo, cortando esses meridianos. Então, às vezes a pessoa faz muita cirurgia por conta de estética e ela está se prejudicando em relação a isso. Quem quiser saber mais, gente, busquem essa informação com os profissionais da medicina tradicional chinesa, tá? Eu não estudo a MTC, ainda não, eu quero, mas ainda não deu tempo de eu estudar tudo junto ao mesmo tempo como eu gostaria, mas é um plano futuro eu estudar MTC. Então, se alguém conhece, até quiser colocar comentários aqui embaixo, podem ficar à vontade, mas busquem essa informação, porque o nosso corpo ele tem toda essa rede energética aí, né? E é importante que você evite fazer cirurgias para não quebrar, né? Não cortar essa rede que corre e acaba sendo prejudicial. E quando eu falo isso, mas eu fiquei maravilhosa, ficou linda, não sei o quê. Mas, gente, eu tô falando de futuro. 10, 20, 30, 50 anos para frente.
tá bom? Você aqui com o seu corpo, como que você vai estar daqui a 20, 30, 40, 50 anos, dependendo da idade aqui de cada um, tá bom? Exatamente, Aritiane. Vamos junto aí para MTC, ó, porque é tudo de bom, né, gente? Medicina tradicional chinesa resolve assim questões que, olha, é sensacional. Eu ainda vou aprender sobre isso, né, logo mais. Então tá. Outra questão que eu quero falar com vocês, aí a Aritiane já tá aqui, ó, é a parte da alimentação, né? A pessoa aqui está procurando mudar algumas coisas na alimentação dela para ter também uma coisa mais saudável. E aí até a gente entra em pontos polêmicos, né? De glúten, de carnes, enfim, cada um vai buscar quando industrializados eu utilizar, já é melhor para o meu organismo. Se eu conseguir usar mais produtos orgânicos, se eu conseguir ter uma alimentação assim mais saudável, que eu até mesmo prepare os meus alimentos, porque quando você faz a sua comidinha, você já coloca ali o seu amor todo incondicional, né? Então é outra coisa, tá bom, pessoal? Eu, por exemplo, tenho questão, acho que eu deve ter em torno de uns 2 meses, gente, que eu comecei a me sentir mal por conta do glúten, tá? Então, imagina, né? A pessoa comia pão francês e pão integral a vida inteira, de repente começou a se sentir estufada, né? Com aquele incômodo, desconforto, tudo isso. E eu falei, meu Deus, mas o que será, né, que tá acontecendo com a Cláudia aqui? Oi, Elô! Ê, garota praiana, sim, gente, ainda estou no modo praia, né? Porque eu cheguei ontem de viagem. Até esse bronze eu tô amando, que não é necessário nem fazer uma make, né? Ai, tudo de bom, gente. Acho que eu vou fazer isso mais vezes, com certeza. Então, aí a pessoa aqui teve que fazer testezinhos e eu comecei a, durante, principalmente café da manhã, né, gente, que assim, vamos combinar. Pãozinho francês, quem resiste? Aí eu já tinha mudado, eu falei, não, então vamos comer um pão integral, aqueles com 7 grãos, não sei quantos grãos, né, porque pelo menos é o mais saudável. Só que até esse pão integral de grãos, multigrãos, estava também me fazendo mal. E eu falei, ok, então vamos substituir isso daí pela dona tapioca por alguns dias para eu ver como é que eu me sinto. E não é, gente, que em questão, no primeiro dia eu já senti diferença, no segundo, terceiro, mais ainda, né? Aí a pessoa, inclusive, agora está buscando alternativas. Quem souber até de receitinhas ou de outras coisas legais, porque vamos combinar, né, gente, que assim, na opinião da Cláudia, tapioca não tem gosto de nada, então você tem que fazer ali um recheio legalzinho para dar um sabor. Mas eu sei que ela é muito mais saudável e o meu isso, né? Até aquela pancinha que mesmo as magras têm, viu, gente? Uma certa pancinha, não se enganem em relação a isso. Essa parte ótima, tá, gente? Aquela barriguinha que ficava assim acumuladinha em mim, ela desapareceu porque eu diminuí os pãezinhos francês e o pão integral, tá bom? Cuscuz, Léo. Então, Léo, depois você me conta sobre isso, porque assim, o cuscuz aqui em São Paulo é diferente do cuscuz aí do Nordeste. Então, de repente, eu posso aprender a fazer esse negocinho sim, ao modo do Nordeste, tá bom? Crepioca eu faço assim de vez em quando, tia. Eu faço crepioca. Mandioca é uma boa alternativa, né? Se eu não tinha pensado no café da manhã. Olha só, tô amando as dicas. Batata cozida assada, amo, né? Eu adoro batata. Frita eu nunca fui muito fã, como, é claro, mas eu prefiro comer o tipo mais saudável, né? Que mais? Ah, sim, e o leite, gente, eu também fui reduzindo, porque tá? E a gente sabe, dica, veja o site Amor pela Comida. Érica, super agradeço a dica, né? Inhame, Amor pela Comida. Vou olhar esse site. E, inclusive, eu vou até anotar o nome dele aqui, tá? Porque é muita informação nessa minha cabecinha. Pronto.
E aí eu vou olhar isso daí. Super agradeço. Então, o leite, gente, eu sempre tomei leite minha vida inteira. E aí, embora o pessoal fale, né, e tem essa questão do leite que inflama, a pessoa tem rinite, né? Então, a falta de vergonha na cara que também acontece às vezes. E sabe que se ela tirasse o leite, isso melhoraria. Enfim, eu comecei a diminuir o leite e eu fui sem sentir falta. Então, para alguém que tomava duas canecas, e canecas imensas, gente, não são essas canequinhas normais que vocês, né, provavelmente utilizam, mas caneca grande, porque quando eu viajo, uma das coisas que eu gosto de fazer é caneca, né? Então, eu tenho minhas canecas ali de estimação. Se alguém compartilha disso comigo, né, pode colocar aí nos comentários também. Deixa eu ver o que a Aritiane colocou. Bebidas vegetais, leite, amêndoas, aveia. Então, Aritiane, vou consultar você para aprender a fazer isso. A pessoa que não é uma pessoa prendada na cozinha tem esse detalhe também. E então, eu fui reduzindo, tirando o leite de duas caneconas que eu adorava tomar, né, de manhã e à noite. Gente, se eu tô tomando assim, ó, por dia, de manhã, né? E não é todo dia mais. 3, 4 dedinhos de leite por dia é muito. Com um golinho de café. Então, e eu tô ficando sem, não tô fazendo mais isso todo dia, tá? Mas são coisas que eu fui percebendo no meu organismo que estavam melhorando. E ninguém precisa seguir o que a Cláudia tá falando. Vocês vão fazer o que faz sentido para vocês, conforme a saúde de vocês também está pedindo para que seja visto. Tá bom? E dicas de nutrição, a Aritiane está aqui. Ari, você pode colocar o seu Insta aí para contribuir com alguém que não te conheça, tá bom? Outra coisa, gente, que eu quero falar para vocês a parte da alimentação. Assim, muitas vezes a gente acha até que está fazendo coisas certas e não é muito legal para o nosso organismo. Então, observem em relação a isso, né? Às vezes a gente insiste em manter um hábito alimentar que não é legal. Então, cuidem do seu corpo, né? Porque você vai precisar dele e não mais lá em cima, tá bom? Que mais? Agora uma parte importante. Exatamente, gente. A Aritiane colocou ali, ó. @nutri_aritiane. Depois eu vou conversar seriamente com você sobre isso, que eu adorei as dicas suas e de todo mundo, viu? Vou aqui já incorporar algumas coisas. Outra coisa que é mega importante, eu vou dar uma acelerada para dar tempo da gente fazer a nossa meditação. É a questão, o seu corpo, gente, ele é o seu templo sagrado, certo? Com quem você compartilha o seu corpo? E aí eu já estou entrando na parte energética, tá? Estamos falando sim de relacionamentos, de sexo, porque isso é muito especial. Então, é importante você estar com uma pessoa que te respeite, que te valorize, né? E que você sinta o mesmo ali pela pessoa, tá? Porque na relação, né, gente, no sexo, a troca de energia é muito grande. Então, isso tudo, essa troca para os dois, você está entrando no campo energético da pessoa e a pessoa também está entrando no seu campo energético. Então, quem você permite compartilhar o seu corpo, né? E mesmo as pessoas que te tocam, quem você permite, né, que toquem você, que te abrace, que te dê um beijo, isso é tudo respeito. Claro que aqui no Brasil a gente está acostumado, né? A gente chega e conhece a pessoa e já vira o melhor amigo dela, já dá beijo, abraço. Não nesse momento de pandemia, eu sei, mas a gente tem o costume, né, de fazer isso. Então é importante observar e se respeitar, tá bom? Porque essa aceitação pessoal também começa por você, para que você possa compartilhar o seu corpo com outra pessoa. De preferência, uma pessoa bacana e que você goste bastante e que também goste de você, tá? Outra coisa que eu vou falar aqui é a questão, assim, a nível mental, emocional e espiritual. Como que você tem se nutrido, né? E como que você está cuidando desse seu templo? Porque aqui eu estou vendo só o físico, mas eu tenho vários corpos sutis. O que que você está assistindo? O que que você está lendo? Quem são as pessoas que estão ao seu redor? O que que elas estão falando e que você está absorvendo?
tá bom? Que mais que eu coloquei aqui? Ah, sim. Como que você está vibrando? Você está mais otimista? Você está pessimista? Você está no medo, na culpa, na vitimização? Procurando manter o máximo equilíbrio possível. Desafios, gente, todos temos, tá? Eu tenho os meus também. Mas como que você lida com isso? Você está mais reagindo ou agindo com aquilo que chega até você? Isso tudo também é nutrição, tá? E aí eu tô falando, sim, dessa parte energética, mental e espiritual. Então, por isso que lá no começo da live eu falei para vocês que corpo, mente, espírito ou alma, como você quiser chamar, se interconectam, né? Se influenciam ali em todos os sentidos, tá bom? Se você pegou a live do meio, volta lá assim que eu salvar e assiste, porque tá bem legal e eu explico esse detalhezinho lá, tá? E que mais? Sim, uma coisa importante. Normalmente, pessoal, e aí eu tenho médicas aqui para me ajudar com isso, né? Eloá, a Grace que também tá aqui. A parte das doenças de pele normalmente estão ligadas à questão de emocional, né? Doenças autoimunes normalmente estão relacionadas à autopunição, né? À mutilação. Nós chicoteando aquele chicotinho, inconscientemente ela vai se destruindo por dentro. Tá? Então, se alguém aqui tem uma doença autoimune ou se conhece alguém que tenha, passa esse recadinho adiante. Vai cuidar do físico? Com certeza, mas tem que cuidar daqui e aqui também do emocional, principalmente. Beleza? Meditação, né, gente? Já tem estudos científicos dizendo que colaboram e muito com a nossa capacidade neural. Médicas, por favor, né? Então, tudo isso, gente, é um conjunto. Percebe por que o nosso corpo é um templo sagrado? Né? Porque eu preciso trabalhar todas essas áreas. Então, o meu corpo, gente, o meu templo sagrado, não é só o meu corpo físico. É tudo isso junto. Então, como que você tem cuidado e lidado com essas questões da sua emoção, do seu espírito, né? E do seu corpo também. Tá certo? Que mais que eu preciso? Ah, e uma coisa muito importante, como que está a sua fé? E eu não estou falando de religião, porque fé não tem nada a ver com religião, tá? Eu estou falando se você crê em você, na sua essência, e se você também acredita em algo superior. Independente de como você chame isso, se você tem ou não religião, tá? Isso é muito importante. Porque se eu tenho a fé em algo e principalmente em mim, nessa essência, nessa centelha divina que eu sou, fica muito mais fácil de eu trabalhar essa minha aceitação, de eu cuidar de mim como um todo. Com isso, a minha autoestima, o meu alto amor, eles não tem como, gente, eles ficarem pequenos, eles vão subindo e vão se elevando cada vez mais, né? Porque eu tô me amando, me aceitando, me respeitando, tá? A Elo... deixa eu ler isso daqui que é importante. Na verdade, pelo que eu tenho estudado, muitas doenças não são consequências psicológicas. Exatamente, Elo. Exatamente, tá? Tudo começa no campo energético, como eu mencionei. Eu quis trazer a questão das autoimunes, porque a doença autoimune é a pessoa estar se autodestruindo, se autopunindo. Então, o sistema imunológico dela começa a se atacar. E claro que vocês, doutores, têm muito mais propriedade de explicar isso melhor, tá? Mas pelo que eu estudo junto com a física da saúde, a doença autoimune é isso. Eu estou me degladiando, né? Estou ali realmente me judiando e é bem desafiador, porque precisa ter uma mudança aqui dentro e, né, e nas emoções da pessoa de uma forma muito profunda, tá bom? Que mais? A fé que eu falei para vocês. Outra coisa,
reserve um tempo para você, para fazer um detox. E aí eu não estou falando só do corpo físico, tá? Quem faz aí os sucos verdes e outros tipos de detox, ótimo. É uma coisa que eu também estou aí me preparando para aprender sobre isso, tá? Eu ainda não faço esse fazer. Mas eu falo detox, por exemplo, do celular, sabe? Assim, gente, dessa loucura do dia a dia. Às vezes é bom você deixar o celular em casa, ou então dar uma desligada nele, deixar na bolsa, né? Ficar algumas horas sem esse bichinho. Eu sei que ele é nosso instrumento de trabalho, né? Mas é importante. Então, faça esse detox para o seu corpo, para a sua mente, para a sua alma, tá? Escolha coisas que vão contribuir com essa sua limpeza, num modo geral, vão contribuir com a sua nutrição saudável, para que você esteja ali com seus corpos, e aí eu estou falando, né, do corpo físico, dos meus corpos energéticos mais equilibrados, tá certo? E uma informação que é bastante importante, eu preciso concluir para vocês aqui, que é o seguinte: às vezes a gente, quando está estudando espiritualidade, fica muito só lá, né, nessa questão espiritual. Ah, eu vou meditar o dia todo. E esquece de cuidar desse corpinho físico, porque o corpo vai ficar aqui mesmo, né, gente? Então não tem problema se eu tiver com um quilinho a mais, ou se eu tiver, sei lá, até com uma anemia, tô comendo pouco, porque agora eu quero viver de luz. Mas não é bem assim que funciona. Por quê? Você recebeu esse corpo para ter essa experiência aqui, então esse corpo você precisa cuidar dele, inclusive para que você possa expandir a sua consciência e trabalhar o seu autoconhecimento. Porque como que uma pessoa que está completamente debilitada na sua saúde física vai ter condições, né? Aí eu tô falando assim, na grande parte da população, tá, gente? Como que uma pessoa que está assim vai conseguir fazer um trabalho de autoconhecimento, fazer uma meditação, se conectar com a sua essência, se conectar com a fonte criadora, né? Porque a pessoa não tem cabeça para isso, ela só está preocupada, ai meu Deus, porque hoje está doendo isso, porque eu tenho que tomar não sei quantos remédios, e aí o médico que eu tenho que ir, e os exames, entendem? Então, as doenças também podem prejudicar a sua expansão de consciência e a sua conexão espiritual, tá? Porque você não deixa o seu corpo físico em condições para se trabalhar nessas áreas, tá certo? Até coloquei uma frase que me veio aqui, é assim: achar que ser espiritual, a gente não precisa cuidar do corpo físico é um grande erro, porque o que é da terra é da terra. E enquanto eu estou aqui nesse planeta, é importante que eu me dedique e cuide do meu corpo físico. E para as pessoas que estudam a parte dos orixás, os Exus falam muito isso, né? Essa energia da terra. Então, o que é daqui, gente, eu tenho que cuidar. Por exemplo, que é a nossa conexão com a terra, das coisas materiais, inclusive, da minha abundância e prosperidade neste planeta. Então, se eu acho que eu tenho que desenvolver só os chakras daqui para cima, que são os mais espiritualizados, está errado. Porque se os meus chakras de baixo estiverem em desequilíbrio, entendeu? Um vai interferir no outro. Eles são ali a nossa Kundalini, né? Essa energia que sobe. Então, um interfere no outro. Tá bom? Olha lá, Eliane tá colocando que a insônia dela era de fundo emocional, tá vendo? E agora ela voltou a dormir 8 horas. Ó, que linda, Eliane! Muito bom! É isso aí. Então, tudo tem conexão. Até eu tenho vários alunos e clientes que depois da sessão de teta e depois dos cursos também reduziu muito essa questão da insônia. Por quê? Porque você medita, mesmo que seja, gente, 5, 10 minutinhos por dia, já faz toda a diferença. E, claro, para o pessoal que é Theta Healer, se utilizem dessas técnicas. Se você não é, utilize outras que você saiba, tá? E se você quiser ser, semana que vem a gente vai ter curso, então você me chama no privado que dá tempo de você participar. Tá bom? E vamos aprender, gente, se cuidar. Autoconhecimento é poder, tá? E aí você consegue se transformar em todos os sentidos com muito mais facilidade, beleza? E para finalizar, sim, isso é bastante importante também. A
As doenças que entram aí na parte de rede neural, aí eu tô falando de Parkinson, Alzheimer, pela visão da espiritualidade, isso que eu vou dizer agora, tá? Quando a pessoa tem alguma dessas questões da parte neural, que são bem críticas, quando a pessoa desencarna, para ela continuar o processo evolutivo dela também é um grande desafio, tá? Porque embora as redes neurais teoricamente façam parte do nosso corpo físico, essas minhas redes neurais também, de algum modo, elas seguem para o plano espiritual. Então, essas pessoas que desencarnam com essas questões, normalmente vão passar por hospitais espirituais e, assim, elas podem ficar anos sendo tratadas para que aquela parte neural dela seja refeita, para que ela continue o processo de evolução espiritual dela. Tá bom? Então, fiquem atentos com a sua saúde em todos os níveis, beleza? Cuidem-se em todas as áreas, porque é importante. E agora a gente vai fazer a nossa meditation, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte. Enquanto eu dou uma explicadinha aqui, porque eu vi que tem pessoas que entraram que são a primeira vez que estão aqui, eu super agradeço, né, a presença aí. Eu vou explicar como é que funciona a meditação. Quem tiver qualquer tipo de pergunta, dúvida, comentário, se quiser colocar aqui, fique à vontade, tá? Que a gente pode conversar mais um pouquinho. E para quem nunca fez, gente, a meditação Theta Healing, que é a técnica de reprogramação energética que eu trabalho junto com a cura quântica estelar, também faz conexão com nossos mentores e guias espirituais. São técnicas de conexão com a sua essência e com a fonte criadora. Eu falo assim, fonte criadora, mas você pode usar o nome que você quiser, beleza? Então eu vou guiar vocês aqui por uma meditação e deixem-se levar, quem sentir é claro. E lá, quando chegar na energia da fonte criadora, eu provavelmente vou pedir a permissão de vocês para trazer alguns downloads, tá bom? E quem quiser receber essas informações no seu campo energético, diga sim em voz alta, mesmo que eu não estiver ouvindo. Eu programo para que quem diga sim receba essas informações no seu campo, tá bom? Então, gratidão, Eliane, que bom que você está aqui com a gente. Enquanto vocês se preparam, respirem fundo já algumas vezes. Eu vou colocar fundo nossa musiquinha para a gente agora relaxar a mente. Então, procurem estar numa posição confortável. Respirem fundo por algumas vezes. E conforme você respira, todo o seu corpo vai relaxando. A sua cabeça, pescoço, seus ombros, todo o seu tronco. Conforme você respira, você relaxa. Enchendo bem o seu peito de ar. Enquanto a sua mente vai desacelerando amorosamente agora. E a sua respiração agora vai ficando no seu ritmo natural. E você vai se conectar com a energia do seu coração, com essa força, essa energia que pulsa aí dentro.
E então você começa a imaginar que lá do centro da Terra vem a energia da Mãe Gaia, que passa por camadas e camadas de rochas, cristais, minerais. E conforme ela sobe, vem trazendo tudo isso, e essa energia sobe até entrar pela planta dos pés, vem subindo pelas suas pernas. Quando toca a base da sua coluna, ela sobe e vem abrindo todos os seus chakras. Vem subindo, subindo, subindo. E no topo da sua cabeça se forma uma bola de luz. Você entra nela da sua cor predileta, essa bola de luz. E aí você começa a subir, passando o teto da sua casa, e vai subindo, 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 além do céu, além do planeta Terra. Vai subindo, passando por camadas e camadas de luzes claras, cada vez mais claras. Segue subindo, subindo, subindo. Passa por luzes douradas. Atravessa uma camada que parece um imenso arco-íris gelatinoso. Vai passando por todas essas cores. E aí você chega na entrada de um portal de luz perolada, branca, branca, branca. Você entra, a sua bola de luz se desfaz, você sobe cada vez mais nessa energia, dissolve. E então desse lugar que é pura luz, você vai imaginar que ao seu redor se forma uma pirâmide dourada. E desse lugar eu peço a sua permissão para trazer para o seu campo amor incondicional para cada célula do seu ser. Se você quiser receber, é só dizer sim. E aí você sente, de repente você pode até visualizar todo o seu corpo brilhando, se transformando em pura luz de amor incondicional. Eu pergunto também se eu posso trazer para você a consciência e a sensação mais elevada de acolhimento de todos os seus corpos, que você saiba como acolher, que é possível, seguro e permitido se acolher da forma mais elevada e melhor. Se quiser receber, diga sim. E aí você vai se imaginar agora dentro dessa pirâmide, rodeada por todas essas energias, se dando um abraço, se reconhecendo, se amando e se respeitando pelo ser divino e de luz que você é. E você fica cada vez mais iluminado a própria essência divina. Então transmita a si mesmo todo o seu amor, toda a sua honra e todo o seu acolhimento para o seu corpo físico e para todos os seus corpos energéticos, emocionais e espirituais também. E então
completamente acolhido por você mesmo, se amando, sem ressalvas, se acolhendo e se respeitando, você vai imaginar que você, dentro dessa pirâmide, está recebendo um enxágue, como se fosse uma cachoeira cristalina que transpassa todo o seu ser, limpando, purificando, transmutando qualquer resquício que tenha ficado aí. E enquanto você se enxágua, essa pirâmide ela vai subindo e vai sumindo na energia da criação. Você respira fundo. Mais uma vez, enche bem o seu peito de ar. E pode abrir os olhos. E aí eu quero saber se vocês estão bem. Temos 2 minutinhos. Então me mandem coraçãozinho para saber que vocês estão bem. Se alguém quiser colocar aí algum comentário, dizer como está se sentindo. E enquanto vocês se manifestam, eu já quero agradecer a oportunidade, né, ter voltado aqui para a live. Foi muito bom com esse tema bacana. Vai lá na minha página principal do Insta, olha os meus conteúdos, tem coisas muito legais. Né? No meu YouTube você pode assistir também todas as lives, é Cláudia Ramos, terapeuta integrativa. Quem tiver curiosidade de saber mais sobre as técnicas, né, o Theta Healing, a cura quântica estelar, eu estou super à disposição. O intuito realmente é passar esse conhecimento adiante. Né? E eu sou muito honrada e grata por cada um de vocês permitirem que eu faça isso, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Gratidão, gente, que está respondendo aqui. Edson, Yolanda, Sandra, Mari, Érica. Eu vi que subiu ali também Deloide, algumas outras pessoas. Maria Aparecida. Gratidão. Ah, Raquel. Carol. É isso aí, gente. Deixa eu ver se dá para eu ver aqui quem mais que subiu. A Eliane também colocou. Que bom você colocar, gente. Grace, olha lá, torcicolo melhorou. Eu adoro, gente, essas meditações que trazem esses milagres. Pessoal, então, vai cair daqui um minutinho. Eu agradeço do fundo do coração. Desejo uma ótima noite para todos. E eu estou aí à disposição para a gente trocar mais informações e mais energias positivas também. Tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês e até breve. Tchau, tchau.